Fala galera, Lucas e Vinícius aqui. Com o verão chegando, muita gente começa a colocar o carro na estrada, né? E com esse calorão, a gente vai lançar a pergunta: é melhor viajar com a janela aberta ou com o ar-condicionado ligado? Todo mundo já tá careca de saber que ligar o ar-condicionado do carro aumenta o consumo de combustível. Isso porque o compressor de ar demanda uma maior quantidade de combustível para que ele opere. O carro chega a beber até 10% a mais de gasosa com o ar ligado. E numa viagem longa isso pode acabar custando caro, né? Então, para resolver nosso problema é só a gente abrir a janela, certo? Na verdade, depende. A baixas velocidades, numa cidade grande, por exemplo, que a gente para em vários sinais, cruzamentos, abrir a janela é efetivo sim. Até porque se a gente deixa o ar ligado, a gente consome mais gasolina sem necessariamente estar andando com o carro. Pra gente sentir o real problema de abrir a janela, a gente tem que estar numa velocidade alta. E para isso a gente precisa de estar numa via de fluxo rápido, né? Então essa semana eu fiz um teste muito bacana, vamos conferir. Tô com a ilustre presença da Bárbara Nogueira. Não, Lucas, não, você não vai falar isso. Eu tô com a Bárbara Nogueira aqui e a gente vai ver se andar com a janela fechada ou aberta influencia no consumo de gasolina do carro. Bora lá. Aqui fica o indicadorzinho de consumo por litro. Olha, o carro tá parado e tá 0 km por litro. Então vamos lá, primeiro teste. O carro tá com todas as janelas fechadas e a gente vai chegar até 80 km por hora, tranquilo? Tá. Se der pra ir mais de 80 km por hora. Pra aumentar o arraste do carro, a gente vai abrir as janelas de trás, tá vendo? Pode. Nós temos que voltar pro mesmo trecho, porque para o teste fazer sentido tem que estar no mesmo lugar, né? Pronto, agora a gente voltou pro lugar que a gente fez o teste com a janela fechada. A gente chegou até 80 km por hora, passou um pouquinho de 80 e depois começou a frear. Aqui tá a plaquinha de ônibus, então... Nós estamos começando da plaquinha de ônibus de novo, só que agora a gente vai fazer o teste com os vidros fechados. A gente estava numa via de fluxo rápido, mas de qualquer forma a gente estava dentro da cidade, né? E imprevisto acontece o tempo todo. Mas como a gente está dentro da cidade, independente de ser uma via de fluxo rápido, a gente teve que repetir o experimento algumas vezes para a gente tentar aproximar o máximo possível as condições parecidas, né? Porque a gente tinha que estar no mesmo lugar, dando a mesma aceleração para o carro, diferenciando só a janela, estando aberta ou fechada. Então, dos vários testes que a gente fez, pelo menos 2 eu acho que deram certo. Depois que a gente fizer as edições aqui e tal, a gente vai ver direitinho isso. Mas teve 2 testes que a gente conseguiu dar uma aceleração contínua pro carro numa mesma faixa, hora com a janela fechada, hora com a janela aberta. Valeu. Obrigado pela ajuda, amor. Obrigada a você por a prática. Essa aparente diferença no consumo é devido à força de arrasto. A força de arrasto representa a resistência do fluido ao movimento de qualquer objeto dentro dele. E como o ar é um fluido, ele vai oferecer resistência para o carro se mover. A força de arrasto é aquela que dificulta a gente de correr numa piscina e é com ela que um paraquedas funciona, por exemplo. Existe até uma equação para essa força. Nessa equação a gente tem relacionado grandezas como a velocidade do objeto no fluido, a densidade do fluido, a área de atuação da força no sentido de movimento do objeto e uma coisa que a gente chama de coeficiente de arrasto, que
está diretamente ligado com a aerodinâmica do nosso objeto, ou seja, a facilidade que ele tem de cortar o ar ou o fluido que a gente estiver falando. Como algumas dessas grandezas são constantes, o que vai contar pra gente aqui é a velocidade do carro, que nessa equação está elevado ao quadrado, e o coeficiente de arrasto. O fato da velocidade estar ao quadrado significa que se a gente dobra a velocidade, a nossa força vai aumentar 4 vezes, 2 ao quadrado. Mas se a gente triplica a velocidade, a nossa força vai aumentar 9 vezes, que seria 3 ao quadrado. Agora, o que vai fazer diferença para o nosso comparativo mesmo é o coeficiente de arrasto, que no nosso caso está mudando porque a gente ora muda a janela para aberta e ora para fechada. Isso muda a aerodinâmica, então acaba mudando o nosso coeficiente de arrasto. Então é justamente a força de arrasto que avacalha a nossa história. Se a gente decide deixar as janelas abertas, vai entrar ar no carro, aquela ventania toda, o que deixa ele menos aerodinâmico, então ele é um pouco mais freado. E é justamente por ser mais freado que o carro vai precisar de fazer mais força para conseguir ter uma mesma velocidade que ele teria caso estivesse com as janelas fechadas. E fazer mais força significa que o carro vai ter que consumir mais combustível. Então, a partir de certa velocidade, talvez valha de fato a pena ligar o ar-condicionado. Algumas referências sobre o tema são controversas. Um estudo feito em 2004 pela Sociedade de Engenharia Automotiva junto com a General Motors mostrava que o ar-condicionado era sempre pior do que as janelas abertas, em termos de consumo de gasolina. Mas em testes mais recentes, feitos a partir de 2012, já mostram que a partir de certa velocidade, ligar o ar é mais vantajoso. É claro que a gente tem que levar em conta algumas coisas como a temperatura ambiente, a umidade relativa do ar e até a potência das pás do ventilador do ar-condicionado. A gente leva em consideração também que para começar a esfriar o carro, a gente deixa o ar-condicionado ligado bem fortão para agilizar esse processo. E que no decorrer da viagem, a gente pode deixar ele um pouco mais fraco, que já vai estar numa temperatura mais amena, e aí ele vai consumir menos combustível do que nessa potência autona. Alguns testes mostram que a partir de 70 km por hora, a gente já gasta menos gasolina com o ar-condicionado ligado do que com as janelas abertas. E com as janelas abertas, a gente consome até 14% a mais de combustível, o que dá 4% a mais de combustível do que só com o ar-condicionado ligado. Vamos linkar na descrição 2 vídeos que fizeram testes com o tema. Um é dos caçadores de mitos e o outro é de um canal gringo, Engineering Explained. Quando a gente estava fazendo as pesquisas para fazer o vídeo, a gente percebeu que a literatura é bem controversa. A gente achou informação de lugar aparentemente confiável falando que é mais vantajoso utilizar o ar-condicionado. A gente achou também algumas informações de lugares aparentemente confiáveis de que é mais vantajoso a gente andar com a janela aberta. E aí a gente ficou com a dúvida no ar, né? A gente tem que levar em conta muitas coisas, muitos fatores. Só no ar-condicionado, igual o Lucas já falou, tem questão da temperatura ambiente, questão da umidade relativa do ar, da potência do ventilador. Outros fatores também, a aerodinâmica do carro é muito importante. Então se você pega aquele carro quadradão, antigão, sei lá, um Fusca também, que não é tão aerodinâmico, e comparar com um carro esportivo, uma Ferrari e tal, isso faz uma diferença danada, porque a força que o carro tem que fazer para cortar o ar vai ser diferente nesses casos, então o arrasto no fim das contas vai ser diferente e talvez não compense tanto ligar o ar-condicionado para um carro que é mais aerodinâmico, não sei. E tem inúmeros outros fatores, né? Igual no estacionamento que a gente está aqui, a gente tem vários modelos de carro. Tem carro com potência de motor diferente, com aerodinâmica diferente, como ele falou. Tem carro que é automático, tem carro que é manual. E tipo assim, por mais testes que já foram feitos, eu duvido que já foi feito teste com todos os modelos de carro. Então, enquanto não tiver feito teste para cada modelo, para cada padrão, para cada motor, para cada aerodinâmica, eu acho que a gente vai ter algumas contradições aí, né? Porque se você comparar um Jeepão quadradão com uma Ferrari a uma mesma velocidade, com janela aberta ou ar-condicionado ou o que for, vai ter uma diferença. Se bobear vai ser discrepante, né? Vai ficar até difícil definir a qual velocidade é mais vantajoso ligar o ar ou não, ou se é mais vantajoso. Mas a verdade é que para qualquer um desses carros que a gente citou, qualquer dessas situações, é mais vantajoso dirigir com as janelas fechadas e com o ar-condicionado desligado. Isso a gente não tem dúvida, né? Isso é certo. Então, para finalizar, se você for viajar agora e for uma viagem longa, onde você vai utilizar altas velocidades, não fica de penduragem não, liga o ar-condicionado, porque na pior das hipóteses você vai ter um consumo parecido com as janelas abertas, mas você vai ter a vantagem de poder escutar uma música tranquila e poder conversar sem gritar. A não ser que você prefira fazer aquelas ondinhas com a mão no ventinho da janela. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para fazer viagens mais econômicas. É isso aí, boas férias para vocês, aproveitem bastante. Até a próxima.